Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, título 3, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, capítulo 1, das medidas integradas de prevenção. Então, nós já explicamos para que serve a lei, falamos o que é violência doméstica e familiar, falamos as formas de violência, então nós explicamos o que é o âmbito, né, da convivência familiar e doméstica, nós falamos do gênero, mulher, e agora nós vamos trazer as medidas integradas de prevenção. Porque não adianta nada eu falar, ó, isso acontece, mas e quando acontecer? Então, artigo 8º, ou para que a gente evite. Né? Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes. Então, política pública tem que envolver a todos. Poder público, família, a sociedade organizada e todos os outros organismos. Porque nós estamos falando de algo que é cultural. Há não muito tempo nós tínhamos a defesa da honra do homem. Quando a mulher traía e o homem a matava, era em defesa da sua própria honra, como se a honra do homem estivesse na conduta da mulher. Então nós temos ainda arraigado uma cultura que faz com que a mulher seja muito mais vítima nessas relações do que o homem. Até por isso que surgiu a Lei 11.340. Mas quando eu venho falando em políticas públicas, eu estou dizendo, o que eu vou fazer para que essa violência diminua? E aqui já vem falando das ações articuladas no caput. E aí diz, as diretrizes, ou seja, quais são as linhas mestras que nós seguiremos para que a política pública tenha sucesso. Então vem inciso primeiro. Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Então, olha só, quando eu falo integração operacional, eu estou falando do trabalho não teórico, e sim prático. E de quem? Quando eu falo Poder Judiciário, juiz, Ministério Público, promotor, Defensoria, advogados. Então, juiz, promotor e advogado. Em parceria com quem? Articulada com quem? Aí vem nas áreas da segurança pública. Porque não é só com os órgãos da segurança pública, são as áreas da segurança pública, que nós vamos ter muitos outros mecanismos. Até mesmo, por exemplo, a iluminação pública pode ser algo que afete a segurança pública. E aí continua. A assistência social, perfeito, porque nós vamos ter assistente, nós vamos ter depois a parte da saúde, os psicólogos. Na educação, nós vamos ter a possibilidade de retirar a mulher dessa cumplicidade que ela tem com a violência, porque às vezes não consegue sair na dependência que tem, trabalho e na habitação para que a mulher vá se alocar em outro local. Então, primeira coisa da política pública, uma ação articulada entre quem? Juiz, promotor, defensor e as áreas da segurança pública, saúde, assistência, para que nós tenhamos a possibilidade de atingir o sucesso. 2. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Então, tenho políticas públicas, eu tenho integração, e depois eu tenho estudos e pesquisas e as estatísticas e outras informações para que eu faça o quê? Em cima desse estudo, pesquisa, estatística e outras informações, para que eu adeque as minhas políticas públicas, para saber em qual faixa etária há mais vítimas, em qual localidade e como fazer para que esses dados eles possam, uma vez estudados, serem transformados também dentro dessa política pública em algo mais eficiente. Inciso terceiro, o respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar de acordo com o estabelecido no inciso 3º do artigo 1º, no inciso 4º do artigo 3º e no inciso 4º do artigo 221 da Constituição Federal. Então, o que está dizendo aqui nesse inciso 3º como um todo? Quando eu falo em papéis estereotipados, é aquela questão que eu estava falando do machismo. Uma sociedade onde nós tínhamos antes o pátrio poder, hoje é o poder familiar, que o homem não aceitava tais condutas, não aceitava tais roupas da mulher. Então, quando eu falo em respeito e nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir papéis estereotipados, para que a gente não reforce na mente, olha, isso é que uma mulher desonesta faz. E aí, a hora que o homem se depara com a liberdade da mulher de se vestir, ele imagina estereotipadamente, que é aquela ideia pré-concebida que tem na mente,
que está diante de algo que ele deve repelir. Então nós devemos combater a parte cultural. O estereótipo, todos nós temos. Se eu pedir para você fechar os olhos e pensar em um avô, você vai pensar numa figura de avô. Será que você vai pensar em um homem de 36, 37 anos, avô? Mas às vezes nós temos avós com essa idade. Ou vai pensar naquele senhorzinho com bengala, vai depender da sua mente. Se eu perguntar para você, pense em família, será que você vai pensar em 2 homens com filhos, 2 mulheres com filhos? Ou vai pensar em um homem, mulher e filhos? Então são esses valores estereotipados que também, por diretriz, nós vamos tentar nas políticas públicas. O respeito nos meios de comunicação social, então nas novelas, nos filmes, e dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. Então, que diga, olha, eu estou agindo assim porque eu tenho essa ideia preconcebida, ou eu vou continuar agindo assim por conta disso, daquilo outro. Infelizmente, é algo sonhado, mas o que nós temos visto, muitas novelas destruindo os valores familiares. Inciso 4º, a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher, famosa DDM. Delegacia de Defesa da Mulher. Por que o atendimento especializado? Porque às vezes a lascívia do homem diante da violência ou de repente de querer até mesmo fazer com galanteios aquela mulher, algo assim, dificultava, ou a vergonha que a mulher tinha de se abrir com o homem. Por isso, mulheres ouvem mulheres, a ideia é essa também. Felizmente não é uma realidade no país todo, mas aqui como diretriz para as políticas públicas, o atendimento especializado. Inciso 5, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar. Isso não só para a sociedade, mas dentro das escolas também, para que nós tenhamos o reconhecimento de quando a violência acontece. Ou quando a mulher diz, não, ele é só nervoso, ele age assim mesmo, não, ele só bebeu um pouquinho. Então, essas campanhas educativas para que nós tenhamos a elucidação do que é a violência e o reconhecimento desta. Porque o maior cúmplice do opressor é o oprimido. Se o oprimido não diz, muitas vezes nós não saberemos, não teremos como agir. Inciso 6º, a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mais uma vez, para que nós tenhamos a possibilidade de avançar e vencer a violência doméstica e familiar e diminuir, nós precisamos do quê? Convênios. Protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parcerias entre órgãos governamentais ou entre estes entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação. Ou seja, se unam, façam parcerias, façam acordos, façam convênios. Por quê? Não adianta ter uma diretriz nacional se ela não for operacionalizada em todos os municípios. E assim vai precisar de dinheiro, vai precisar de espaço, por conta disso, essas parcerias. Inciso 7º, a capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1º, quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Então, vem falando aqui de algo muito interessante. Às vezes a gente fala assim, a Guarda Municipal, bens, serviços e instalações. Aí nós temos uma lei que fala sobre violência doméstica e familiar, mencionando a Guarda Municipal literalmente, dizendo capacitação permanente de quem? Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro e dos profissionais pertencentes aos órgãos e áreas enunciadas no inciso 1º, quanto às questões de gênero, raça ou etnia. Então aqui, capacitação com quem vai lidar com o problema para percebê-lo, porque é necessário que nós também tenhamos essa capacitação. Inciso 8º, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Então, promoção de programas educacionais, mais uma vez, programas educacionais, capacidade de mudar comportamentos e culturas para que os valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana. Um conceito tão abrangente, né? O que é dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana é a integridade física, a integridade psicológica, é o mínimo necessário para se viver. Então, esses programas educacionais vêm ao encontro disso.
E no inciso 9º, o destaque nos currículos escolares e de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, destaque nos currículos escolares. Fora as matérias normais, nós temos matérias transversais a serem trabalhadas, e essa questão da violência precisa sim ser trabalhada. Por isso que vem falando destaque nos currículos escolares de todos os níveis para conteúdos relativos aos direitos humanos e a violência doméstica contra a mulher, no ambiente familiar e doméstico contra a mulher, é uma violação dos direitos humanos, como nós vimos. Então, falando em equidade de gênero, na igualdade do gênero, homem-mulher, porque ser do sexo masculino e feminino é biológico. Homem e mulher, aí é uma questão de gênero, como nós sabemos. Raça ou etnia, e é o problema da violência doméstica contra a familiar, para que nós tenhamos isso na escola institucionalizado. Tudo isso que nós falamos, esses incisos todos, eles são diretrizes a serem observadas dentro das políticas públicas a serem realizadas que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No capítulo 2, no seguinte, nós vamos falar dentro do título 3, que nós estamos falando. No capítulo 2, nós vamos continuar no artigo 9º, falando da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. E assim nós vamos compreendendo a lei, vendo que é muito fácil, que é interessante que nós saibamos, e é importante que você divulgue esses cursos que nós temos na Escola Azul Marinho, para que outras pessoas venham e colaborem, para que esses conteúdos continuem a surgir e logo nós tenhamos todas as legislações que vocês pedirem. O nosso sucesso, nosso como escola e os seus como alunos, e nós como pessoas que precisam de informação, precisa dos esforços de todos. Os nossos em estudar para passar de forma mais objetiva o conteúdo e os seus para divulgarem e continuarem nos ajudando. Estamos juntos. No próximo vídeo, continuaremos.